Olá, nessa edição da TV Espaço Homem, vamos assim ter uma entrevista sensacional. E ele era advogado e ainda continua há 21 anos, muito jovem, né? Professor doutor da USP, realmente um escritor com várias obras, ele vai mostrar algumas para nós. E resolvemos então homenageá-lo em nome de o direito. Está também em comemoração com o Dia dos Advogados, né? Uns dizem que é o Dia da Justiça e o Dia dos Advogados, mas também 15 de julho, Dia Nacional dos Homens. Então, os homens têm sido também grandes aliados nossos, têm nos ajudado muito no campo jurídico, e temos que reconhecer esses grandes homens que nos orientam, né? Nos orientam às vezes na parte não só de processo, na parte de antecipadamente, nossos direitos consumidoras, a nossa questão de contratos, investimentos, né? Todos os riscos, às vezes a gente passa, sempre temos alguns bons homens a nosso lado nos aconselhando e somos muito gratas. E aí nós vamos entrevistar hoje quem? O professor Dr. Enéas Matos. Aqui ele vai saudar você, nosso internauta, e fica com... Obrigado, Beth, pelas palavras. Aliás, até obrigado aí pelo jovem diante dos 44 anos, mas muito obrigado pela palavra e pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Então, doutor Enéas, conte assim para nós como é que se deu esse ingresso na carreira jurídica, né? E chegar até a docência superior em 20 anos praticamente, um pouco menos, né? E sair assim, ó, vou resolver, vou lutar. Conta resumido isso aí, essa sua conquista, essa sua... O senhor disse uma coisa interessante, veio da periferia, né? Quer dizer, eu acho que isso é maravilhoso. Vamos lá. Eu cresci na Lapa de Baixo, né? Eu sou lapiano. E sou de uma família muito humilde. Meu pai é baiano de Macajuba, do sertão da Bahia, ainda, graças a Deus, com saúde, e minha mãe de Santana do Ipanema, sertão de Alagoas, infelizmente já faleceu em 2009. Eles tiveram 5 filhos, eu sou o mais novo. A minha irmã mais velha fez direito, e meu pai estudou apenas até a 4ª série, foi eletricista a vida inteira até se aposentar. A minha mãe foi comerciante, uma pequena loja na Lapa de Baixo, e criou, junto com meu pai, os dois criaram os 5 filhos, e sempre nos incentivou muito a estudar. Daí, com bastante esforço, muito incentivo dos meus irmãos, eu segui a carreira da minha irmã mais velha, que era fazer direito. E fiz aqui no Largo de São Francisco, na Faculdade de Direito da USP, Direito. E durante o curso eu já fui admirando demais os professores. E também tive uma passagem durante a faculdade como diretor do departamento jurídico do 11 de agosto, que presta assistência jurídica à população carente. E eu gostei demais do trabalho de advocacia para a população carente. E nisso eu fiquei entre 2 paixões quando eu terminei a faculdade: a advocacia e a docência. Então, de imediato, no 5º ano eu já prestei para fazer o mestrado na USP, tive a sorte de passar, e assim que terminei a faculdade, comecei ao mesmo tempo dando aula e advogando. E depois de muito tempo, passar por diversas faculdades, em 2012 eu me inscrevi para o concurso da Faculdade de Direito da USP, que era o meu sonho, voltar agora como professor e não mais como aluno, já feito mestrado, doutorado, estudando tempo fora, e cheguei ao Departamento de Direito Civil, passando em 2013, e estou lá com muito orgulho. Há 5 anos, né? Há 5 anos já professor lá no Largo de São Francisco. E no caso assim, o senhor tem um livro, tá até aí,
de relação a erro médico, Sim, erro judiciário, erro médico e o que mais? Dano moral. Dano moral e dano estético, isso. E essa é uma das abrangências maiores da sua especialização. Sim. E me parece que também é uma especialização bastante ampla na área de contratos, né? Contratos Sim. em geral. Então, vamos começar por esse dos livros, não é? Qual é o motivo, digamos assim, o direito do consumidor aplicado, né, para abranger os erros e negligências médicas? E eu pergunto assim, quando está falando erro médico, está abordando a relação paciente-médico, convênio-paciente, hospital-paciente, laboratório-paciente. Né? Tem laboratórios que um dá um resultado, a gente vai no outro dá outro resultado, e o problema seria o mesmo, não dá para entender. Né? E então, se o senhor pudesse resumir isso para nós, inclusive assim, se são mais homens, se são mais atingidos, se são mulheres, se são crianças, né? Os idosos, por exemplo, faleceu há pouco tempo um amigo nosso, que por sinal é advogado, que foi vítima de erro médico durante muitos anos e veio a falecer. Quer dizer que, me parece, né, foi o primeiro caso de homem que eu vi com o falecimento de erro médico, né? Mas estamos aqui na nossa TV Espaço Homem e gostaríamos que o senhor nos fizesse essa abordagem partindo do pressuposto também do conteúdo dos seus livros. A questão do erro médico, ela engloba uma questão muito maior, que é a questão, como você bem lembrou na pergunta, da responsabilidade civil na área de saúde. Ou seja, nós temos aí questões não só ligadas ao médico, temos questões ligadas aos hospitais, aos convênios médicos, aos também seguros-saúde, a questão de laboratórios, e muitas vezes pode se dar até uma questão de enfermaria, questão de hotelaria, ou seja, uma questão extremamente grande, né? E que todos nós estamos sujeitos a esse tipo de situação. Eu não sei te responder se a maior parte dos casos é formada por homens ou por mulheres. Eu vejo que a questão que incide aí de verdade é que justamente são nas partes mais frágeis, economicamente ou socialmente falando, que acabam sofrendo esse tipo de dano. Seja porque o nosso sistema de saúde é precário, seja por falta de condições dos médicos, seja por falta de informação ao paciente dos seus devidos direitos, e assim vai. Então acho que é uma questão extremamente importante e que leva a casos graves, né? Casos como o que você bem lembrou, de morte, infelizmente. No caso do parto, principalmente, né, que há consequências depois até mesmo para o bebê, embora algumas correntes médicas dizem depende do pré-natal, mas eu acredito que a questão é o parto, não é só o pré-natal. Eu não sei se eu estou errada, mas... Isso vai depender caso a caso. Mas nós temos que levar em conta uma questão lamentável. O Brasil é campeão mundial de cesáreas. E muitas delas, comprovadamente por estudos, desnecessárias. E isso pode realmente levar a situações de risco, elevar o risco natural de um parto e muitas vezes causar dano. A perícia médica, que é sempre realizada durante um processo de indenização nesse tipo de situação, deve analisar todos os passos. Mas isso não significa, não dá para se criar uma regra que é sempre decorrente do pré-natal. Não, isso não existe esse tipo de regra, de forma alguma. Agora também vamos pensar assim em termos de contrato, né? Sim. É interessante que a senhora tem duas grandes especializações que são muito necessárias. Principalmente nós mulheres precisamos muito, eu acredito que os homens também, não é? Mas o contrato de prestação de serviços, né,
tanto ele vai estar na relação médico-paciente, vamos dizer assim, que deveria de ter, né, não sei, o hospital, enfim, com cláusulas que fossem compreensíveis, que somos sempre consumidores também do serviço médico, né, em relação ao atendimento da melhor saúde. Sim. Mas também existe a questão dos contratos em relação à nossa vida. Tudo é contrato, né? Hoje em dia. Vai fazer um serviço de internet, tem um contrato que a gente nem vê muitas vezes, é uma situação, assina aqui, assina acolá, manda um e-mail, a pessoa nem tem uma atenção a tudo isso, né? E às vezes colocando palavras técnicas também que dificulta. Enfim, vai fazer um contrato, um levantamento de um valor de um banco, é tudo tão rápido, eles dão 5 folhas para você ler e assinar, assina aqui, e tem lá no meio uma cláusula leonina que não dá para saber, ou a pessoa lê e também não vai entender. Né? Tudo urgente. Vai fazer uma locação de imóvel, eles vêm com 8 páginas e você vista aqui, assina aqui. Só que não põe o testemunho da gente, não se sabe quem que vai servir de testemunho, não tem assinatura às vezes do proprietário, né? Então, existem coisas que estão ocorrendo no mercado em relação a contratos. Eu acho assim que são coisas básicas, essenciais. Não vamos longe, até tem o serviço de advocacia que manda um contrato, mas que são tirados da internet, entende? Então, existe uma coisa chamada cláusula leonina que faz um prejuízo em relação ao direito do contrato, não é isso? Sim. O que nós leigos, homens e mulheres, temos que saber sobre essa história de contratos? Principalmente se tem essa bendita cláusula que vai nos ajudar, né? Assim, o que é essa cláusula leonina? Vamos dizer, vamos tentar assim, fazer uma... Isso, perfeito. O contrato, ele tem a sua natureza jurídica vinculada à vontade das partes. Na verdade, ele é um simples instrumento pelo qual uma parte oferece determinado produto ou serviço e outra parte concorda com esse produto ou serviço mediante uma contraprestação. Eu quero comprar esse livro, a Beth me vende o livro, me fala o preço e eu pago esse preço. Pronto, estão os elementos da compra e venda aí, né? Preço, consentimento e a coisa. Então, nós temos aí os elementos. O serviço é a mesma coisa. No serviço, a mesma coisa. Então, isso vem até uma expressão em latim, né? Nós estávamos falando de expressões que advogados utilizam e nós não entendemos, né? Res precium et consenso, coisa, preço e consentimento. É o mínimo que tem que ter num contrato de compra e venda. A cláusula leonina, eu prefiro até utilizar a palavra cláusula abusiva, como é descrito no Código de Defesa do Consumidor. Eu entrei na faculdade em 1992, Beth, aqui no Largo de São Francisco. O Código de Defesa do Consumidor era de 90. Eu tive muitos professores que falavam que aquilo era poesia jurídica, que era inaplicável. Tinha muita coisa ali que a nossa sociedade não ia conseguir, nós não teríamos poder para conseguir implementar aquilo, que era... Hoje, nós temos diversos instrumentos para fazer valer o direito de todo consumidor. O problema é que o direito também reflete a história e também reflete a questão da economia. Quando uma das partes tem o poder de dirigir o contrato, de pôr cláusulas, e a outra parte simplesmente pode apenas analisar, melhor dizendo, nem analisar, ela simplesmente tem que assinar. Assina aqui. Se ela não assinar, a outra parte não faz o contrato. É o que nós chamamos de contrato de adesão. Você simplesmente adere a um contrato. Então essa é uma forma, como eu disse, economia e história, que evoluiu para esse modelo, o contrato para esse modelo, porque no início as partes diziam o que cada um queria e colocavam isso no papel. Um advogado colocava: eu quero vender por tanto, quero te entregar tal dia, quero fazer de tal jeito. Hoje em dia não. O movimento da história, como você bem disse, é tudo tão rápido, que tem que fazer o contrato o mais rápido possível. Qual a forma? Apresentando um contrato já pronto.
Ou você aceita dessa forma, ou não está feito o contrato. E esse é o contrato de adesão. E muitas vezes nesse contrato há cláusulas abusivas, vedadas expressamente no Código de Defesa do Consumidor, ou que desequilibram essa posição do contrato, que é a regra. As partes devem estar no mesmo plano. Vem a parte da economia, como eu falei. Muito difícil hoje em dia nós estarmos no mesmo plano da parte que nos oferece o contrato. E assim o consumidor é obrigado a aceitar essas propostas. Mesmo que esteja escrito no contrato essa cláusula abusiva, leonina, ou seja, que prejudica uma das partes de forma violenta, de forma extremamente agressiva, essa parte, como estatui o Código de Defesa do Consumidor, é nula de pleno direito. Ela não é válida. A cláusula ou o contrato? A cláusula. Okay. A cláusula. Ela só vai invalidar o contrato inteiro se ela for uma cláusula principal do contrato. Por exemplo, uma cláusula, você bem lembrou da locação. Se for exigida uma garantia absurda, essa cláusula não tem validade. O resto do contrato, a locação, é válida, né? Porque essa não é uma cláusula principal do contrato. Uhum. Agora, existe uma inter-relação em prestação de serviços, vamos imaginar assim, que o consumidor, não é, o cliente, o paciente, ele precisa, por uma questão de necessidade, de urgência, né? Um é a saúde e o outro é a defesa, como o senhor está falando agora. Para eu fazer uma defesa, por mais que eu estude, que eu possa, que eu tenha um argumento, entendeu? Que eu vá num postulante lá e tal, vou ser obrigada pelas regras do judiciário a ter alguém que me represente, que se diz aí o advogado, a advocacia, né? Sim. E aí nós vamos entrar em duas situações muito interessantes. O médico está lá com o consultório dele aberto, está dizendo o que faz, tem os pacientes, tudo mais. Eu não sei se ele está fazendo a documentação certa ou não, se está formado o suficiente para fazer a cirurgia, vamos supor assim, ou não, e a pessoa vai estar anestesiada, não tem como influenciar nisso. Sim. Ou a advocacia, vamos tentar traçar um paralelo, a pessoa não conhece todo o compêndio jurídico, não sabe o formato do ato processual, dos ritos, né? E vai pagar antecipadamente as taxas e tal. Existe um prazo, normalmente, às vezes eles entram com o recurso, nem foi julgado, e aí vai julgar outra coisa anterior, não sei quanto tempo. É uma confusão bastante, no momento, difícil, né? Não vamos aqui aquecer ninguém com atos de bondade, nós estamos nos colocando como uma pessoa simples do povo que está acontecendo. E então há prazos, perde-se prazos, faz algo lá correndo porque é para ganhar o tempo, para não deixar não sei o quê. E o que está se percebendo perde o sentido inicial do que foi feita a montagem do contrato, certo? Então, se faz o contrato, entre aspas, para fazer um atendimento médico e passa por um erro ou por uma consequência, uma sequela, faz um contrato para um serviço jurídico de um especialista e ocorrem também falhas, erros, entendeu? Dificuldade, procrastinação, enfim, uma série de fatos que vão levar a vida da pessoa, o bem da pessoa, o bem da família, a família, né? Por uma falta de um profissional também, de alguma forma, não sei se o preparo dele e tal. Um depende do hospital, dos enfermeiros, do remédio. O outro depende, né, do cartório, do juiz, do não sei o que e tal. Então, como fica a criatura? O ser humano que não tem as duas certificações e que vai sofrer a consequência. Me diga. Sim. A situação dos dois, nós dependemos dos dois. É muito bom esse paralelo, porque são duas profissões que são extremamente necessárias na sociedade atual. Como você bem disse, hoje em dia tudo é contrato. Nós acordamos, nós acendemos a luz. Naquele simples estalar
do interruptor, eu estou no meio da prestação de um serviço, de um contrato de prestação de serviço de energia elétrica. Eu entro no ônibus, eu pago o ticket, a passagem, eu estou fazendo contrato de transporte, eu entro no meu trabalho, estou cumprindo o contrato de trabalho, eu volto, mesma coisa. Eu paro para comprar, para almoçar, comprar alguma coisa para almoçar, outro contrato. De repente, na volta do meu trabalho, eu, de novo, pego o ônibus. Sofro um acidente dentro desse ônibus. Era contrato de transporte. O transportador vai ter que responder por esse acidente. Até porque a responsabilidade, por que eu falei do transportador? Porque ela é bem diferente da responsabilidade no contrato de advocacia e no de prestação de serviços advocatícios e no de prestação de serviços médicos. Porque o transportador tem uma obrigação de resultado, ele tem que te levar até o ponto final. Então não adianta ele dizer que foi culpa de terceiro. Isso está sumulado até pelo STF, ou seja, pacificou essa questão há muitos anos. O contrato de transporte é ele que paga a indenização e depois cobre desse terceiro a indenização por os danos morais, estéticos, materiais, todo o prejuízo. E já no médico e o advogado, ele tem uma obrigação de meio. Mas isso não significa que basta ele simplesmente fazer. Ele está fazendo, ele está cumprindo, ele está fazendo os meios. Não, ele tem que adotar todos os meios possíveis e utilizar o que nós chamamos de diligência, ou seja, ele deve ser o quê? Ter esmero no exercício da sua profissão, tanto o médico como o advogado. Por isso que os tribunais, hoje em dia, têm, muitas vezes, em casos de dano moral, ações contra advogados e contra médicos, reconhecido muito bem. Não está configurado aqui uma situação grave de erro, mas você poderia ter adotado uma outra situação. E se condena esse profissional por perda de uma chance. Teoria de perda de uma chance que vem do direito francês, aplicada hoje pelos tribunais brasileiros, e se condena esse profissional por dano moral diante dessa situação. Então, é plausível, sim, de reparação, porque ele deve ser diligente, né? Deve utilizar todos os meios possíveis. Já se ele não é especialista, um ponto que você bem levantou, aí já é uma questão grave. Aí vem o caso de imperícia. Ele não pode oferecer um serviço o qual ele não é especialista. No caso da medicina, isso é extremamente grave. Ele deve ter a especialização e deve ter aí todos os instrumentos possíveis para a realização do seu trabalho. Caso contrário, ele deve negar aquele procedimento. Ele deve indicar um profissional habilitado para tanto. Mas na advocacia pode ocorrer isso também, porque também está tão dividido tanto hoje, né? Sim. Quem é tributarista não é trabalhista, não é. Então tem tantas divisões que, aliás, é difícil para quem é pobre pagar tanto especialista. Nós temos, você levantou 2 pontos de suma importância. Antigamente, o direito, quando nós procurávamos um advogado, o advogado ele cuidava de tudo, era o generalista. Hoje em dia, a grande maioria dos advogados é formada por especialistas. Ou seja, por exemplo, no meu caso, eu sou especialista em direito civil. Já se o advogado quer se valer de outra área que não sua especialidade, ele deve se valer no seu escritório de outros advogados que possam cuidar desse tipo de ação, que sejam especialistas nesse tipo de ação, ou indicar um especialista nessa área. Mas, em tese, o advogado, após a aprovação da OAB, ele pode assumir todas as causas, mas não é recomendável. O recomendável é que ele assuma a causa, que ele realmente possa trabalhar com total esmero e diligência. Porque, de certa forma, ele causa um prejuízo ao cliente, até à imagem dele, porque às vezes eu já vi casos, né, do juiz chamar atenção dentro do processo em relação à advocacia, não é?
E também muitas vezes eu vi assim, o juiz determina alguma coisa para o advogado fazer e ele não faz, né? E é uma situação bastante confusa, porque não sei qual motivo, né, que não cumpre a determinação, talvez porque não seja o especialista da área. E eu creio que o dano, né, principalmente coisas assim que são da família, alimentos, envolve crianças, envolve especiais, envolve idosos. Eu acho que teria que ter uma responsabilidade muito grande da advocacia em relação a cumprimento, né, de ordens, de prazo, de documentação. Não é assim pegar um caso qualquer, né? A vida do ser humano que está ali mesmo, né? O princípio geral que rege a matéria da responsabilidade civil, que é a área do direito civil que cuida das ações de indenização, vem desde o direito romano, ou seja, a gente está falando aí de pelo menos 2.400 anos, 2.200 anos nós estamos falando, é que a ninguém é dado lesar outrem e que todo dano deve ser reparado, né? Essa regra vem até antes do direito romano e outras regras, né, que nós temos melhor dizendo, na história do direito. Mas nós temos que levar em conta o quê? Que a regra geral é a culpa. Nesse caso, por exemplo, do advogado, é igual como qualquer outro profissional. Se ele deixa de exercer uma obrigação que lhe cabia, ele está caindo em negligência. Ou seja, negligência é uma das formas de culpa. Então, assim como eu, se estiver dirigindo um automóvel e deixasse de fazer a manutenção do meu carro e por causa disso meu carro não funciona e acaba atingindo uma pessoa ou outro carro, e fica isso comprovado, que foi falta de manutenção, eu fui negligente, eu fui culpado, né? A culpa pode ser negligência, imprudência, imperícia. Então, mas nos casos de advocacia, de medicina e outras situações, principalmente serviços públicos, né? Principalmente serviços públicos. Por que o serviço é público? Porque ele é de extrema importância para todos e a Constituição assim determina. Todos esses casos, eles exigem uma atenção maior do judiciário no sentido de fazer cumprir a lei. Se for culpado, deve indenizar. E analisar caso a caso. É claro que, se realizada uma determinação judicial, o advogado tem que cumprir. Assim como um médico, vendo determinado exame, deve ser diligente e aplicar o procedimento que deve ser previsto para aquele caso. Olha, doutora, eu sei assim quanto foi a dificuldade, né, para o senhor atender o que estava de urgência hoje e vir nos atender. Estamos muito gratos por isso. Mas eu sinceramente fiquei muito gratificada de conhecê-lo pessoalmente, né? Já tinha uma certa admiração pelo seu trabalho, pelos seus livros, né? E também eu creio que o senhor trouxe uma lição assim de vida muito bacana, né? Quer dizer, aquela coisa que vem de uma periferia, mas luta, sim, tem um sonho, né? E foi construindo assim, não, eu vou ser isso, você aquilo. Quer dizer, foi muito bárbaro, eu acho assim, homenagear aos homens, né? No sentido assim de ver que o mais importante de tudo é o sonho, é o ideal, né? Porque a pessoa está construindo o futuro na hora que ela tem um ideal, né? Sim. Senão ela fica construindo a situação dos problemas, olhando só o presente aqui, né? Então, é muito boa essa sua história de vida. Sou um jovem ainda. Obrigado. Muito bom ser professor, quer dizer, a sua forma de explicação ficou bastante inteligível. Eu aprendi bastante, sinceramente, né? Obrigado. Creio que foi uma aula de cidadania até mesmo. Como é professor de direito, eu resolvi botar os advogados juntos. Os advogados vão querer me matar, vão ficar falando: ô, Enéas, você agora está falando para processar os advogados? Não é uma questão de processar os advogados ou processar os médicos. É uma questão de, como você bem falou, Beth, uma questão de cidadania.
Se eu tenho um direito, eu quero que esse meu direito seja exercido plenamente. Seja contra qualquer pessoa, ou seja, o que eu estou querendo dizer, se é meu direito, ele deve ser exercido, ele não pode ser esquecido. E tem um detalhe assim também, que a gente está com essa batalha aí, né, de acesso à justiça e ao judiciário. Sim, isso é um problema grave. E a porta da justiça, segundo a Constituição, é a advocacia, não é? E é aquilo que há pouco aí na edição anterior entrevistei a nossa poderosa aí, doutora Luísa Eluf, né, que eu estou dizendo, sim. Quer dizer, como é que é? A pessoa é microempresária, principalmente mulheres que ficam só com 30% depois e com os filhos para sustentar, né, para montar um pequeno negócio, que você falou, sua mãe aí possuía. Imagine ter que pagar advogado trabalhista, advogado tributarista, advogado do consumidor, quer dizer, enfim, não tem condições, assim, sabe, de esse acesso, digamos assim, tá, para poder se defender. Não vai ter a área de defensoria, não existe um Ministério Público para pequeno comerciante, enfim, entendeu? Existe uma falha muito grande, né? Eu diria uma ala do Ministério Público que fosse especializada nisso, né? Crimes de corrupção, pior ainda, nós estamos falando outra pouco aí antes de iniciarmos, a questão do abuso do poder, que existe muito grave, a pessoa não tem como se defender. E mulher, quando vai fazer uma queixa junto às autoridades, acontece o seguinte assim, parece que ela está querendo fazer fofoca, querendo dar uma de dodoquinha, de fraquinha. Quando matam, quando fazem coisas horríveis contra a família delas, entende? Ainda ficam assim, parece o quê, né? Então eu acho que tem uma falha assim muito grande, e foi muito bom que o senhor teve essa, eu digo assim, sensatez e sinceridade em dizer, tá? O médico, o advogado, o engenheiro, enfim, quem tem uma carteira profissional, é como quem tem a carteira de habilitação para dirigir, muito bem colocado, né? Então ele saiu e ele está em trânsito. O que ele for fazer, ele vai ser responsabilizado, né? Então é muito interessante essa comparação que o senhor fez, tá? E se era a empresa do motorista, quer dizer, o escritório grande vai ser responsável pelo seu estagiário por fazer coisas erradas, pela sua enfermeira que fez coisas erradas, não é, doutor? Então eu gostei, eu aprendi bastante. Para te interromper, como eu disse, eu participei do departamento, quando era aluno ainda do Largo São Francisco, eu fui estagiário no departamento jurídico do 11 de agosto, que é o órgão dos estudantes que presta assistência judiciária à população carente, assim como a Defensoria Pública. A Constituição de 1988 determinava que todos os estados deveriam ter Defensoria Pública. O estado de São Paulo demorou anos e anos para constituir a Defensoria Pública do estado de São Paulo, enquanto outros estados já tinham Defensoria Pública. Hoje nós temos, há muito tempo nós temos Defensoria Pública, mas ainda há muita falta de defensores públicos. Há uma grande ausência de defensores públicos estaduais em muitas cidades do Brasil inteiro, defensores da União, também públicos da União no Brasil inteiro, e pior, além da ausência, nós temos uma barreira econômica. Sim. Por quê? Porque a Defensoria Pública, ela é claro, ela vai privilegiar, e ela está certa, a população mais carente, já que ela tem recursos limitados, estruturais, de pessoal. Por outro lado, nós temos no outro extremo, pessoas que têm condições de pagar honorários advocatícios para um especialista, para um escritório de advocacia, mas nós temos um intervalo na nossa sociedade. É a classe média que está achatada. A classe média. A classe média que não tem, que ela é barrada pela Defensoria Pública, porque ela não tem condições de ser atendida, porque passa dos limites de valor, de rendimento mensal. E por outro lado, ela não tem condições de pagar um especialista. Há uma lei de 1950 que garante
a justiça gratuita. Mas essa lei, ela garante o quê? Que uma pessoa não pague custos para entrar, mas não garante que um advogado seja obrigado a trabalhar para ela. Alguns estados, como o estado de São Paulo, tem convênio com a Ordem dos Advogados, onde ela consegue um advogado para a sua defesa. Mas mesmo assim, ainda Sim. existe este vácuo, melhor dizendo, essa faixa de pessoas que necessitam de assistência judiciária especializada. O Código de Processo Civil de 2015, mais uma vez, reforça a lei de 1950 de assistência judiciária no sentido do direito a não pagar custos. A Constituição também fala isso, do acesso à justiça, da questão do judiciário. E também a classe média deve ficar bem claro que a interpretação dos tribunais é que não é necessário ser miserável para não pagar custos processuais. Basta que ela não tenha condições de pagar. Então não significa que uma pessoa é classe média, ela tenha que pagar custos processuais. Ela pode comprovar, mas tem esse problema. Aí, para a solução desse problema, muitos advogados têm trabalhado em outras condições, claro, sempre respeitando os preceitos éticos da Ordem dos Advogados do Brasil, mas procurando trabalhar para essa faixa que precisa. O advogado ele não pode agora simplesmente não cumprir a sua função social por uma questão econômica. Qual é a função social do advogado? É a representação de alguém. A representação pode ser legal. Eu sou pai, eu tenho meu filho, ele é menor, eu o represento, porque a lei assim determina. Mas para postular na justiça, eu preciso da representação legal de um advogado. Mas tem um juizado especial, você pode ir lá sem advogado. Sim, mas depois para fazer o recurso eu vou precisar de um advogado. Se eu fizer um pedido acima do valor permitido por lei para sem advogado, eu evidentemente vou precisar de um advogado. Para causas mais complexas, as quais eu não posso ir para o juizado especial, eu vou precisar de um advogado. Então é necessário que o advogado se conscientize que ele deve cumprir sua função social e atender também essa parte da população e dentro dos preceitos da OAB, preceitos éticos, fazer de uma forma que essa pessoa consiga pagar esses honorários ou fazer o que é muito comum também e é permitido pela Ordem dos Advogados, um contrato pelo êxito da ação. Ou seja, ele deve cumprir sua função social, sob pena da gente não conseguir. Partido também, desculpa. Sim, é isso que eu queria dizer? Isso também. E como é que funciona? O advogado, ele, assim como grandes empresas fazem, o pequeno, o médio empresário, o empresário individual pode também ter advocacia de partido, que é o pagamento mensal para o escritório e esse advogado cuidar de todas as ações daquela pequena empresa, de todos os problemas, evitando que grandes custos para o profissional e também gerando honorários para o seu escritório. Então eu acho extremamente viável. Nós devemos cumprir com a nossa função, que é a busca da cidadania. Deixar os pequenos empresários, os médios empresários, pequenos, médios, microempresários, empresários individuais, mulheres, né, que formam a grande maioria de a vendedora autônoma, joias, a grande maioria cozinha para fora, né? Já é injustiçada na sociedade. Por quê? Porque é mãe e cuida dos filhos e daí vem um preconceito. Foi largada porque fez alguma besteira. Que largada? Foi abandonada. E vive sozinha na periferia, cuidando de 3, 4, 5, 6, 7 filhos. Pega 2, 3 ônibus, às vezes. 2, 3 ônibus, deixa com uma amiga cuidando dos filhos, deixa com a mãe, deixa com a avó. E vai trabalhar, né, para sustentar ali a sua família. Né? Então já é injustiçada socialmente, já sofre um preconceito social, ainda tem que lutar e não consegue ter acesso ao judiciário. Um absurdo. Aí
voltar a um Estado que não é o nosso, né? Um Estado onde todos têm direito, homens, mulheres, todas as pessoas têm direitos e devem exercê-los, não podem ficar sem essa guarida que é o advogado. Nossa, que maravilha, gente. Eu aprendi tanto, sinceramente, de coração. E eu consegui ver aí toda a sua ênfase em defender o lado social, que é um atributo apaixonante, né? Primeira vez que a gente consegue entrevistar um homem ainda jovem, assim, né? Nessa garra e força toda. Nós estamos muito gratas mesmo. Olha, foi uma alegria. Obrigado, Beth. Tá? E parabéns pela sua carreira, suas despedidas. Obrigado, Beth, obrigado a todos vocês, e gostaria muito de agradecer pela oportunidade e mais uma vez lembrar que todo e qualquer cidadão, nesse Dia do Homem, dia 15 de julho, não é só o homem não pode ser machista, não pode ser homofóbico, não pode ser mais preconceituoso. Todos nós somos iguais, homens, mulheres, todas as pessoas são iguais, e assim desejo para todos um ótimo 15 de julho a todos. Muito obrigado, Beth, pela oportunidade. Nós é que agradecemos, homens. Eu acho que vocês merecem pelo menos um vasinho de flores também, né? As mulheres aí no Dia Internacional das Mulheres, aí vocês dão umas flores. Mulheres, o que nós vamos dar de presente para esses homens? Dia Nacional do Homem. Vamos valorizar o nosso homem brasileiro aí, né? Tem muitos que merecem. Tá? Um grande beijo, parabéns a todo mundo. Até a próxima edição da TV Espaço Homem. Até lá.